Olá, bom dia! Quarta-feira, 29 de julho, o TVT News primeira edição está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos até meio-dia e meia com notícia, análise e informação. E abrimos com os principais destaques do dia. Moraes dá 48 horas para Jair Bolsonaro explicar o vídeo feito com inteligência artificial. A resposta pode levá-lo ao regime fechado ou agravar a situação eleitoral de Flávio Bolsonaro. Pesquisa Atlas Intel Bloomberg mostra Lula 9 pontos à frente de Flávio no primeiro turno e vitória de Lula em todos os cenários de segundo turno. Lula defende a ciência, a educação e o SUS como armas do Brasil e manda um recado aos Estados Unidos provocando Donald Trump. Você confere hoje aqui no TVT News primeira edição uma entrevista especial com o ex-ministro José Dirceu, candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo. Notícia e análise a partir de agora aqui no primeira edição, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Jair Bolsonaro tem 48 horas para responder a uma pergunta que pode agravar a situação judicial dele e a candidatura presidencial do filho Flávio Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes quer saber se o ex-presidente autorizou o uso de sua imagem e de sua voz no vídeo feito com inteligência artificial exibido na convenção do PL, que lançou Flávio Bolsonaro à presidência. Se Jair confirmar que autorizou, Moraes afirma que pode ter ocorrido uma nova e grave violação da ordem que proíbe manifestações político-eleitorais, inclusive por meio de terceiros. A consequência pode ser a revogação da prisão domiciliar humanitária e a volta ao regime fechado. Se Bolsonaro negar a autorização, Moraes aponta possível desrespeito à ordem judicial por Flávio Bolsonaro e pelo PL, além da possível configuração de deepfake, proibida pela legislação eleitoral. Moraes também escreveu no despacho: a utilização indevida dos meios de comunicação social, inclusive por meio das redes sociais, pode, inclusive, acarretar a inelegibilidade. As regras do TSE proíbem o uso de deepfake para favorecer uma candidatura, mesmo quando há autorização da pessoa retratada. A conduta pode configurar o uso indevido dos meios de comunicação e, dependendo das circunstâncias, abuso de poder político ou econômico. A eventual inelegibilidade de Flávio não é automática e depende de investigação e julgamento pela Justiça Eleitoral. Vamos falar sobre isso? Laura Capriglione, Eduardo Castro aqui comigo, como todas as manhãs. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero chamar também para essa conversa o Fernando Ideu, advogado criminalista e professor de Direito Penal. Fernando, um prazer te receber por aqui esta manhã, seja super bem-vindo. Bom dia para você também. Vou começar com o Fernando, inclusive, para ouvir o advogado sobre como ele está avaliando essa decisão de Moraes. Peraí que eu estou ouvindo um chorinho no fundo aqui. O Fernando que foi papai de segunda bebê recentemente nesses últimos dias agora, né? Parabéns, Fernando, viu? Que fase gostosa. Parabéns para você, para sua esposa e, assim, bênçãos para a família toda, viu? Vamos lá, vamos ouvir o Fernando sobre essa decisão de Moraes. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos. Sim, estou curtindo a minha licença paternidade ainda. A Cecília nasceu sábado e voltamos para casa ontem, então tá tudo fresquinho aqui. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Acompanho o jornal aqui todos os dias e quando posso vir aqui, fico muito contente de participar dessa bancada. Sempre um prazer e uma alegria enorme. A verdade, né, acho que essa deve ser a nossa premissa para analisar esse caso, a verdade é que o Jair Bolsonaro deveria estar preso, deveria estar na cadeia, né? Tudo que vem depois disso é fruto de uma tolerância e de um privilégio que nenhum preso, nenhum condenado a uma pena como Jair Bolsonaro em regime fechado tem no Brasil, né? Essa que é a verdade. Toda a nossa análise deve passar por aí. Então, com certeza há dezenas de milhares de presos em condições de saúde pior e na cadeia, né? Então, a partir disso, né, a partir desse privilégio que é ele estar preso
em casa, há uma série de restrições inerentes ao fato dele estar sendo privilegiado. Né? E o que a gente tem acompanhado, e acho que essa é uma segunda premissa, é que a democracia continua sob ataque intenso. Né? Então, somadas essas duas circunstâncias, essas duas premissas, a gente consegue enxergar os desdobramentos que vão correndo desse jogo de ataques à democracia no ambiente privilegiado que o Jair Bolsonaro se encontra, e a coisa vai tendo que se acomodar, meio que trocando o pneu com o carro andando. Né? Você vai falar, mas qual que é o fundamento legal? O fundamento legal para nada existe, porque essa prisão já nem deveria estar ocorrendo na casa dele. A partir daí a coisa vai se acomodando e o jogo de proteção de um processo eleitoral minimamente preservado contra esses ataques da democracia que vem de fora e vem de dentro e são concatenados, a coisa vai se acomodando. Né? Então, o que me parece de início é isso. Né? Diante desse recurso, dessa arma usada, ele não pode, então vamos fazer um vídeo com inteligência artificial. Pode ter parecido, num primeiro momento, uma ideia criativa e boa para essa equipe, mas se mostrou um ataque mal calculado, para dizer o mínimo, dado o revés que vem agora de proteção da democracia, de dizer, olha, o condenado que cumpre a prisão no regime não pode se manifestar. Ele se manifestou por intermédio da inteligência artificial. Ou bem ele autorizou isso, e isso é uma violação, tal qual ele fazendo, ele autorizando um boneco, um avatar dele, uma vez autorizado, é uma violação, ou ele não autorizou, e aí, da mesma forma, a campanha que utilizou isso sem autorização da pessoa está cometendo uma ilegalidade no processo eleitoral. Então, vai se decidir a partir desse posicionamento, se ele autorizou ou não, mas as consequências serão inevitavelmente negativas para quem busca atacar a democracia e o processo eleitoral. Incrível como eles continuam contando com essa justiça branda de alguma forma, né? Quero ouvi-los também. Laura, bom dia. Bom, o Ideu, que bom que está indo tudo lindo. O Ideu está sem óculos também. A última vez que eu vi o Ideu, estava com óculos. Já está na fase do... Bom, eu acho que o Ideu falou o que é mais importante, né? Quer dizer, o Bolsonaro não era para ter esse privilégio gigantesco e injusto, acima de tudo, né? Porque nós sabemos isso que ele falou. Quantos milhares e milhares e milhares de presos, inclusive pessoas que nem respondem pelos seus próprios atos, pessoas que têm problemas psiquiátricos e tal, que estão presos nas masmorras do Brasil sem merecer tratamento algum, pessoas com câncer, pessoas com o lugar que mais morre gente por síndrome respiratória aguda grave, pneumonia, Covid e por aí, é o sistema prisional. E o sistema prisional não atende essas pessoas de maneira nenhuma, quer dizer, e elas morrem à míngua ali, nas piores condições possíveis. O Bolsonaro mora numa mansão com vários empregados, pagos por nós. Isso aí é um negócio que devia envergonhar qualquer brasileiro. Aí nós pegamos e falamos, bom, mas é o filho dele, Só que tem regras, o cara é um presidiário. O Milei chamou o Lula de presidiário, o Lula está solto, o Milei. O Lula está solto, o verdadeiro presidiário hoje é o Bolsonaro. Jair presidiário. Alguém aqui fez uma jogadinha. Jair presidiário, entendeu? Quer dizer, é isso. Ele é um cara que sucessivamente, apesar dessa condição de presidiário, vem afrontando determinações judiciais e tal, que a tornozeleira eletrônica, uma cena bizarra, né? É a prova disso. Quer dizer, ele tentou fugir para a embaixada da Hungria, ele já fez e aprontou de tudo. Quer dizer, agora, a questão é que eu acho que o Alexandre de Moraes agiu de maneira muito inteligente mesmo. Ele deu um checkmate na candidatura do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Porque ele chegou e falou, você autorizou? É uma pergunta tão simples, né? Mas se não autorizou, então é uso indevido pelo Flávio, campanha eleitoral usando deepfake, uma coisa falsa. Se for verdade, o Jair Bolsonaro transgrediu uma determinação de que ele não se comunicasse com o mundo exterior. Ou seja,
ou um lado ou o outro lado, dependendo da resposta que o Jair dê, terá que arcar com as consequências legais disso. Então eu acho que, eu concordo, há uma certa leniência e tal, mas eu sinto que o STF está percebendo que ou segura essas ações delinquentes desse campo bolsonarista agora, ou durante a eleição, durante o processo eleitoral, durante a apuração, nós podemos esperar que eles baguncem o coreto. Então, eu acho fundamental que a gente observe muito atentamente qual vai ser a resposta do Jair e qual vão ser as providências que o Alexandre de Moraes e a Justiça Eleitoral adotarão. Porque eu acho que a segurança do próximo processo eleitoral depende muito dessas providências iniciais. Se não for puxado o freio agora, eles seguirão avançando e afrontando a legalidade do processo eleitoral. Eu queria ver com o Ideu, professor Ideu, a questão colocada pelo Alexandre de Moraes com relação ao Flávio. É uma opinião dele a respeito do que pode acontecer na Justiça Eleitoral? Ou desde já, por se tratar de um ministro do Supremo, tem algum peso, falando em termos de decisão, não peso, vou chamar de pessoal, da opinião de não só do magistrado, como de um acadêmico, como o Alexandre de Moraes. Que interpretação que você faz desse ponto específico, Ideu? Ô, Laura, primeiro, não achei meus óculos, Laura. Tem duas menininhas aqui, então estou nesse processo de licença. Essa fase... Provavelmente não dormiu essa madrugada, então... Pilhas de fraldas, talvez tenha alguma em cima. Pelo menos uma camisa eu consegui colocar, vai vir bonito aqui nessa bancada. Mas eu concordo plenamente contigo, Laura. Primeiro, então, respondendo a você. Veja, eles ficam buscando brechas na lei para atacar a democracia, para violar as normas do processo eleitoral, para violar as decisões judiciais. Veja, chegou ao ponto de querer dizer que o Flávio deveria visitar o Jair por conta de ser o advogado do Jair Bolsonaro. Então, assim, que é uma manipulação mais clara da lei. É óbvio que o advogado pode consultar o cliente, não pode ser proibido. Mas alguém aqui acredita que o Flávio Bolsonaro é advogado do Jair Bolsonaro? Isso não faz sentido. Aí não pode se manifestar. Então a gente vai montar um avatar aqui na inteligência artificial. E depois disso vai ser o quê? O que vai virar? Vai pegar um cara que imita o Bolsonaro para colocar uma máscara de Bolsonaro e fazer a imitação dele falando... não dá, entendeu? Assim, chega a ser patético e como essas pessoas vão testando os limites para violar decisões judiciais, para violar a lei, para interferir indevidamente no processo eleitoral. E aí, respondendo agora ao Edu, então, o que está sob a jurisdição do Jair Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, é o caso do Jair Bolsonaro. Então, assim, o que o ministro pode fazer, venha a ser confirmado, caso o Jair Bolsonaro diga que ele autorizou a utilização do vídeo e a fabricação pela inteligência artificial do discurso dele, e o ministro Alexandre de Moraes pode, e deve, no caso, tirar o benefício da prisão domiciliar e retornar o Jair Bolsonaro ao regime fechado. Isso está sob a jurisdição dele. A questão eleitoral não está ainda sob a jurisdição do STF. Então, é um indicativo, há uma lei. O Código Eleitoral estabelece claramente a proibição de deepfakes, desses vídeos que a gente nem sabe mais se é real ou se é irreal, e a gente sabe que é irreal porque ele é no próprio vídeo diz, mas muitas vezes nem não parece, Pode-se fazer cortes desse vídeo e dizer que é o Jair Bolsonaro ali. Então, essa questão eleitoral ainda não está sob a jurisdição do STF, mas como a legislação nesse sentido, há um indicativo de que, havendo, e inevitavelmente será levado à justiça eleitoral, poderá haver a aplicação dessas consequências e sanções à campanha eleitoral e à candidatura do Flávio Bolsonaro. Fernando, a gente pode dizer que há, por parte de Alexandre de Moraes, uma leitura política do momento também, por conta das decisões que ele vem tomando, inclusive essa de manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, porque tem quem acredite que Jair Bolsonaro, voltando para a cadeia, por exemplo, possa alimentar essa campanha de Flávio Bolsonaro no sentido de vitimização
do pai. Há quem acredite também que ele voltando para a cadeia, questões de saúde que já foram levantadas no passado voltariam à tona e dariam mais holofotes a Jair Bolsonaro. Você acredita que há nessas decisões de Alexandre de Moraes uma análise política do cenário também? Thalita, eu não tenho dúvida de que aqueles que estão pensando a campanha do candidato Flávio Bolsonaro, o que eles mais querem é uma nova facada, né? Então deve surgir algo para movimentar essa campanha que está indo para o buraco, né? Então não tenho a menor dúvida de que essas pessoas querem a prisão do Jair Bolsonaro, né? Estão tensionando o máximo que podem para levar o Jair de volta para a cadeia. Agora, se o Jair está convicto de ser esse mártir, aí eu acho que não. Acho que não há essa coragem, né? Minha avaliação, minha percepção, não há essa coragem de, então vou para o sacrifício. Então, acho que há essa tensão na campanha, numa leitura política, de que é preciso criar um fato novo e grave, como a prisão, para se mostrar uma injustiça, que não existe, mas que seria anunciado como uma injustiça, para chamar Milei, Trump e todos os ditadores do mundo para fazer pressão aqui, dizer que o Brasil sim é uma ditadura. Acho que há esse movimento, mas não sei se o Jair está disposto a ir para o sacrifício, né? Não sei se ele está disposto a ir para o sacrifício e suportar o cárcere, que até onde ele suportou é como um hotel, né? Como um alojamento. Mas não sei se ele está disposto a ir para esse sacrifício, mas tenho certeza que do lado da campanha há uma leitura política. E do lado do judiciário, inevitavelmente, desde a última década, né, escrevi isso no meu doutorado, que em breve vai sair publicado um livro pela editora Contracorrente, de que dessa confusão entre justiça e política, do fato simples, né, de que nas páginas de política dos jornais, desde da época do Mensalão, né, da década dos fins dos anos 2000, início de 2010, julgamento do Mensalão, as páginas de política são ocupadas por notícias do judiciário. O judiciário se tornou um ator político, então passa inevitavelmente a fazer esses cálculos políticos que levam, inclusive, a decisões aí, a cálculos de consequência, né? A decisões consequencialistas, no sentido de que talvez seja melhor para a democracia, claro que não é isso que vai ser o racional da justiça, mas que o Jair Bolsonaro não seja preso para não provocar esse caos e essa martirização indevida, mas que inevitavelmente aconteceria. Claro, Laura. Eu queria fazer uma pergunta, Ideu. A gente vê as redes sociais bolsonaristas o tempo inteiro tentando, nessa ideia de vitimizar o Bolsonaro, de dizer que ele é um perseguido pela justiça e tal, comparando o regime prisional que o Lula cumpriu com o regime prisional que o Bolsonaro está cumprindo. E dizendo, o Lula teve um monte de privilégios, o Lula deu entrevista, o Lula não sei o que lá, o Lula recebeu visita de chefes de Estado, recebeu visita de personalidades da esquerda e tal, e o Bolsonaro, coitado, não pode receber a visita do Milei, não pode receber a visita dos enviados do Trump, ele é um coitado, ele é um perseguido. Eu queria que você, por favor, explicasse para nós a diferença entre por que o Lula recebeu determinado tratamento e por que o Bolsonaro, e qual a justificativa legal de cada um desses tratamentos distintos que está sendo dado a esses dois personagens tão importantes da história. Muito bem. Do ponto de vista jurídico, acho que a distinção central do ponto de vista jurídico é o Lula nunca cumpriu pena, efetivamente. Por quê? Ele nunca foi condenado com trânsito em julgado a uma prisão em regime fechado. Então, o Lula nunca cumpriu pena. A prisão do Lula, embora manifestamente ilegal, mas tratando aqui do ponto de vista apenas dogmático, ela tinha natureza de prisão preventiva, né? Então, essa é a diferença, uma premissa, né, inicial que a gente tem que fazer. O Lula não cumpria a pena, o Jair Bolsonaro cumpre pena, né, com uma decisão condenatória transitada em julgado. E a partir dessa diferença, a gente tem um ponto-chave, que é o Lula jamais perdeu os direitos políticos, né? O Jair Bolsonaro perde os direitos políticos enquanto ele cumpre essa pena. Então, mesmo em condições de restrição de liberdade, enquanto presos, o Lula numa cela ali montada na Polícia Federal, o Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, não havia restrições da mesma magnitude com relação à utilização e a desfrutar dos direitos políticos.
E, mesmo assim, vocês vão se lembrar muito bem, o Lula foi impedido da entrevista de se manifestar durante o processo eleitoral. Ele foi ilegalmente impedido. O Jair Bolsonaro está sendo legalmente impedido, porque agora o Jair Bolsonaro ele cumpre uma pena, né? É uma pena privativa de liberdade, disciplinada no Código Penal, onde ele não pode desfrutar dos seus direitos políticos. Então, essa é a diferença fundamental, né? Que muda tudo, na verdade, e que mostra e que revela que o Lula teve um tratamento injusto, hoje reconhecidamente, né? Hoje judicialmente reconhecido como injusto, como ilegal, e o Jair Bolsonaro tem o seu cumprimento de pena segundo as normas que estabelecem o nosso ordenamento jurídico. Edu? Eu queria também saber se o bom comportamento do presidente Lula influenciou alguma coisa, porque enquanto o presidente Lula sequer estava cumprindo pena e não tentou tirar a tornozeleira, não tentou pular pela janela, não tentou abrigo na embaixada da Hungria, o que mais? Não furou, não usou rede social, não tentou fazer escândalo dentro do Congresso Nacional com a tornozeleira, nada disso o presidente fez. Não bastava esse diferencial para dizer esse aqui pode receber visita e esse aqui não pode? Veja, e mais do que isso, né, Edu, a gente vê a dimensão de homem público e do papel da história que cada um tem de si mesmo e percebe de si mesmo. Se você voltar no tempo e voltar lá para a época em que o Sérgio Moro impôs uma pena absolutamente injusta, que foi confirmada pelo TRF4, no recurso de apelação, julgado em tempo recorde, que o presidente do tribunal falava, não se preocupe, hein? Eu nem sou do caso, mas nem li o caso, mas fiquem tranquilos que a condenação vai sair no tempo de inviabilizar a candidatura do cara. Tudo naquele momento conspirava contra, e nada até então, salvo meia dúzia de professores, juristas que denunciavam, e eu tenho a alegria de ter encontrado um orientador no meu doutorado, que é o Pedro Serrano, e da gente pensar aquele momento, né, enquanto as coisas aconteciam, e denunciar aquilo que estava acontecendo. Mas veja, era meia dúzia de pessoas, não era? O mainstream estava tudo, esse cara vai apodrecer na cadeia. Aí o cara é louco. Todo mundo falava, o cara tem que buscar asilo numa embaixada, tem que buscar asilo político, porque esse cara nunca vai sair da cadeia. Qualquer pessoa que fosse ouvida naquele momento, minimamente ambientada ali com o que acontecia, diria, olha, esse cara vai mofar na cadeia. Esse cara vai morrer na cadeia. E o Lula firme, não buscou asilo político, não questionou, eu vou provar a minha inocência, custe o que custar. Ficou lá, quase 600 dias preso, né? E firme, né? Convicto de que, numa confiança que nem nós tínhamos no sistema de justiça, ele tinha, né? Ao passo que você vê uma pessoa como Jair Bolsonaro, que na primeira oportunidade de isso aqui vai dar ruim, o que ele faz? Vai dormir lá clandestinamente na embaixada da Hungria. É incrível. E aí a coisa vai se desenrolando. Aí, num benefício, vai para prisão domiciliar. O cara pega e tenta estourar a tornozeleira. Qualquer pessoa que faça isso, qualquer pessoa que veja, minimamente ameace tirar a tornozeleira, volta para a cadeia na hora, né? Volta na hora. Então, assim, a postura do condenado, né, e no caso do Lula, daquele processado criminalmente, revela a dimensão do homem público que cada um tem e revela, né, o quão injusto foi o tratamento ao Lula, que desde o primeiro momento se defendeu e falou, eu vou ficar aqui, eu vou respeitar as decisões judiciais, e não interferiu no processo eleitoral indevidamente, não buscou fuga, não buscou asilo político, a diferença do Jair Bolsonaro, que desde o primeiro momento se acovardou e se furtou a aplicação da lei penal, e disse que não ia cumprir, e disse que não reconhecia a jurisdição, e permanece aí numa condição muito mais privilegiada ainda do que o ordenamento jurídico, a rigor, determina. Fernando, agradecidíssima pela sua presença com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Volte para suas meninas agora. Um beijão para você e até uma próxima oportunidade. Um beijo para vocês. Eu estava com saudade de vir aqui. Estou sempre à disposição, viu? Até a próxima.
A gente também, tava com saudades. Obrigada, Fernando, um beijo. Você sabe, só deixa eu pontuar uma última coisa, nada me tira da cabeça que tudo isso é uma estratégia dos Bolsonaro para se manter como assunto na mídia. Porque a gente não estaria falando mais da convenção do PL se não fosse esse vídeo. Agora, ainda mais com uma decisão de Alexandre de Moraes em cima disso, nada me tira da cabeça que se não fosse esse vídeo e essa movimentação, a gente não estaria mais falando sobre convenção do PL. É aquela premissa de Steve Bannon, que Donald Trump pegando, diz que eu posso matar uma pessoa na Quinta Avenida, que eu não vou nem perder eleitor e nem ser preso por conta disso, mas vou estar nas páginas de todo o noticiário. Então, acho que vai muito nessa linha de ser uma estratégia, de fato, dos Bolsonaro para se manter no noticiário como um todo. Mas, enfim, vamos ver. Entendo. Deve seguir essa linha que você está falando. Só que a minha premissa é, vale a pena? Porque ele está falando com os convertidos de sempre. Ele não está falando com os 11% lá que vão decidir a eleição, porque ainda não disseram para quem vai votar, ou pelo menos, né? Mas não está perdendo eleitor, não, conforme a gente vai ver agora, não, inclusive. Talvez não esteja, não talvez tá a lógica eleitor. seja essa. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso é grave. Vários leitores, vários internautas apontam isso enquanto a gente está falando e tal, apontam isso. Gente, para de falar do Jair e vamos falar das coisas que o Lula propiciou para esse país. Eu fico pensando, eu acho que a gente, de fato, gasta muito tempo para falar mal do Bolsonaro, e ele merece, sim, e pouco tempo para falar de tudo que o Lula e esse governo recuperaram o Brasil. Eu acho que a gente devia pegar todo o jornal, a gente ter, sabe, um momento da gente falar das coisas incríveis. A gente estava com as universidades apagando as luzes, e hoje em dia a gente tem o maior investimento em ciência e tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso que você está falando. A gente não pode fazer de conta que ele não existe, porque não, a gente já fez isso uma vez. Mas essa e deu premissa das próprias redes sociais, que dizem que a revolta, o ódio, move muito mais do que os sentimentos bons, sim, né? Então é isso. A gente se move também por essa revolta, por essa raiva de toda, né? Só cria revolta. Tudo que ele tem para criar é isso. É isso. Vamos lá, olha, pesquisa Atlas Intel Bloomberg divulgada nesta quarta-feira mostra o presidente Lula na liderança da corrida presidencial. No principal cenário de primeiro turno, Lula lidera com 44,9% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35,8%. Renan Santos aparece com 7,8%, Ronaldo Caiado registra 3,1% e Romeu Zema tem 2,8%. Na linha do tempo, somente com 5 principais ali candidatos, Lula cresceu 0,2% comparado ao mês de junho, enquanto Flávio Bolsonaro soma 37%, um crescimento de 0,7%. Nos cenários de segundo turno, Lula lidera todas as simulações. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente tem 49,2% contra 42,9% do senador, uma vantagem de 6,3 pontos percentuais. Lula também aparece à frente de Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 7,9%. Na evolução dos últimos meses deste confronto, Lula marcava 48,8% em junho, agora registra 49,2%, enquanto Flávio oscilou de 42,3% para 42,9%. Esse levantamento também mostra a rejeição dos líderes políticos, liderada por Flávio Bolsonaro, com 52,9%, seguido por Lula, com 49,4%, e Jair Bolsonaro, com 42,6%. Quanto ao sentimento de medo ou preocupação com o futuro do país, 46,6% dos entrevistados afirmam que a eleição de Flávio Bolsonaro causa mais preocupação, enquanto 44,6% apontam a reeleição de Lula e 8,7% declaram que ambos causam o mesmo impacto. A pesquisa também avaliou a aprovação do presidente Lula. Segundo o levantamento de julho, 51,2% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente, enquanto 47,6% aprovam. Os que não souberam responder somam 1,2%. Na série temporal, a desaprovação teve uma queda em relação a junho, quando marcava 52%, e a aprovação sobe de 46% para os atuais 47,6%. Esse é o cenário que temos agora. Vamos analisar brevemente, então, essa pesquisa. E para compor a nossa bancada nesse momento, temos hoje aqui no TVT Primeira Edição, participação especial. Pois é, ele foi líder estudantil
preso, foi banido, foi exilado pela ditadura, ajudou a fundar o PT, comandou o partido, foi deputado, ministro-chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula. A gente está falando do José Dirceu, que aos 80 anos volta à disputa eleitoral como candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo e está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Dirceu. Uma honra tê-lo aqui com a gente no TVT News primeira edição. Um bom dia para você. Tudo bem por aí? Me ouve? Bom dia, Thalita. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Desculpe a minha voz, mas como eu saí de uma quimioterapia de sexta para sábado, hoje eu acordei com a voz um pouco rouca, porque acho que eu falei demais ontem, demais da conta, como se fala. Um abraço para o Eduardo, para a Laura, estou às ordens. Fique tranquilo em relação à voz, a gente está aqui na maior torcida por você, inclusive, viu? Então é isso, é uma honra e um grande prazer tê-lo aqui com a gente essa manhã. Vamos lá, vamos analisar essa pesquisa e depois eu quero trazer a pesquisa relacionada ao estado de São Paulo também para a gente analisar brevemente. Laura, começo com você, análise, questionamentos a José Dirceu também, por favor. Pois é, pô, que legal a gente estar junto aqui hoje, estou muito feliz. E estou torcendo demais pela tua e completa recuperação. Zé, essa pesquisa aí mostra o Lula bastante à frente, em todos os cenários, ou seja, alguma coisa que aquece o coração da gente. No entanto, a gente sabe que nós estamos enfrentando um inimigo poderoso, que não é o Flávio, que é o império mesmo, o império americano, o Trump com as suas subsidiárias aqui, como, por exemplo, o Milei. Eu quero te perguntar, o que você, com a tua experiência toda, vislumbra como os principais riscos que nós temos colocados à frente? O que é que pode nos surpreender? Você, com essa profundidade de análise que você tem ao longo da nossa história, eu queria que você falasse um pouquinho o que você vê como os principais pontos em que a gente tem que se preocupar e com os quais a gente tem que se ocupar. Bem, na verdade, nós estamos assistindo uma agressão ao Brasil. Essa última decisão da administração Trump, do Império, de prorrogar por um ano esse estado de emergência, que, no fundo, é uma chantagem sobre países. O uso do dólar, das sanções, de bloqueios e guerra. Nós estamos, na verdade, sob ameaça, sob ataque da administração Trump. Nós e a democracia americana. Ele está atacando a democracia americana também. Atacando o voto por correio, atacando o voto da mulher, do imigrante, do hispano, mudando os distritos, está fazendo de tudo para impedir uma derrota em novembro, que ele está fazendo uma guerra que é impopular. O tarifaço é um desastre do ponto de vista de resultados. Aliás, o primeiro tarifaço foi revogado pela Suprema Corte. É uma agressão política. Ele quer eleger o Flávio Bolsonaro, que é um candidato do Nataniel, do Milei, é um candidato do Trump. Não acredito que isso, dentro do Brasil, se transforme em voto para o Flávio. Vai transformar em rejeição e perda de base eleitoral, principalmente das classes médias, setores das classes médias que são liberais, mas são democráticas, que são anti-homofóbicas, antirracistas, ambientalistas, sabem que a desigualdade e a concentração de riqueza é um problema grave no Brasil. Então, vejo que não dará certo, mas coloca o país em risco? Não. Se nós olharmos as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos e com o resto do mundo, aliás, o Marcos Troiro, que presidiu o Banco dos BRICS, fez uma análise, não tem um impacto. Impacto terá em São Paulo, em cidades como Piracicaba, onde os setores mais atingidos, mas nós temos condições de superar isso, como já superamos o primeiro tarifaço. Então, nós temos que focar na disputa política eleitoral. Nós sabemos o que está acontecendo no nosso país. Por que o governo do presidente Lula tem uma rejeição maior que uma aprovação? Uma parte é a base eleitoral conservadora, eleitoral
autoritária, muitas vezes bolsonarista, porque nós temos sempre que lembrar que de 13 a 19 até 21, por exemplo, nós tivemos a pandemia, o PT foi colocado fora da vida política e institucional do país, foi reprimido do ponto de vista jurídico e político. Vamos lembrar que deram um golpe numa presidente eleita, depois levaram o Lula a uma prisão política de exceção sumária, que depois foi anulada, mas levaram. E o PT foi atacado. E a direita cresceu, se consolidou e ganhou muita base popular, né, com pensamento conservador, anti-Estado, anti-imposto, reacionário. Então nós temos aí uma disputa também para fazer e temos que entender que, apesar dos avanços que são muitos, né, que nós fizemos esses 3 anos e meio, de toda a herança que nós temos de realizações do primeiro e segundo governo do Lula, do governo da Dilma, há uma grande insatisfação no país por razões mais do que compreensíveis. Né? Se você olhar, o metrô está parado da sede novo. Se você for num posto de saúde hoje no hospital, for na periferia de São Paulo, você vai ver que o Nunes e o Tarcísio abandonaram a saúde e a educação. Tiraram recursos das pesquisas, da universidade, sucatearam a educação técnica profissional, abandonaram o interior, não tem política industrial para São Paulo, não defende o etanol da cana. São governos que deixam muito a desejar e o país não se reindustrializou. Portanto, a renda média da imensa maioria dos jovens que nós formamos, mais de 20 milhões, que nós abrimos pela primeira vez na universidade para a classe trabalhadora, como abrimos a política, né? A administração pública, os mandatos, abrimos, inclusive, a própria cultura para milhões de brasileiros que tiramos da pobreza e da miséria. A cada 4 anos diminui a classe D e E no Brasil, aumenta a classe C e B, que o país tem melhorado muito nesses últimos 25 anos. Mas, como o emprego qualificado, o emprego industrial não cresce, nós temos um emprego de baixa renda, 8, 10 horas de trabalho por dia, transporte ruim. Apesar do SUS, da educação pública gratuita, do pé de meia, dos institutos técnicos federais, do ensino profissional, da abertura das universidades, o país precisa crescer, se desenvolver, precisa investir mais. Nós criamos uma rede de proteção social no país, mas ela não responde aos anseios e expectativas. Então, há um eleitorado novo, de jovens, de mulheres, enorme, que quer melhorar de vida, quer prosperar, quer a vida melhor. E os problemas de segurança pública são muito graves, que os governadores nunca resolveram com a demagogia deles, Esquadrão da Morte, Tropa de Elite, Rota na Rua, operações especiais, no fundo coniventes com crime, como a família Bolsonaro sempre foi. Agora o nosso governo tomou a iniciativa, depois de muito tempo, de criar o Ministério da Segurança Pública, fazer a PEC da Segurança, fazer a Operação Carbono, fazer a lei de perdimento, fazer a lei de facções criminosas, assumir esse problema. Como nós temos feito um grande esforço na área do emprego, da renda, o país está industrializando muito mais os seus produtos agrícolas, precisa industrializar os minerais, precisa transformar essa energia também em indústria. Então, se nós não dermos um salto tecnológico, se o país não crescer 4%, 5% ao ano e não distribuir renda, não fizer uma reforma tributária progressiva, como nós não temos maioria no parlamento, nós não conseguimos fazer as reformas estruturais. E aí vem a insatisfação. Ainda bem que há insatisfação popular. Isso significa que há uma consciência na cidadania, das famílias, dos trabalhadores e trabalhadoras, que é preciso melhorar de vida e que o governo tem que dar resposta aos problemas. Então eu vejo que, do ponto de vista eleitoral, é uma eleição para nós vencermos. Independente das pesquisas, nós temos a maior coalizão que nós já tivemos. Nós nunca tivemos o PDT, o PSB, PSOL, Rede, PT, PCdoB e Partido Verde junto. E nunca tivemos metade do MDB, 1/3 do PSD, mesmo estados do União Progressista do Partido Republicano com Lula. Se você olhar no Norte e Nordeste, olhar o Sul, onde a direita está dividida, e olhar o empate aqui em São Paulo, que aqui é um empate técnico. Empatar em São Paulo é ganhar a eleição presidencial. E temos uma chapa em São Paulo pela primeira vez. Não vamos nos impressionar com essa pesquisa do Tarcísio Haddad, que nós temos uma chapa com o Alckmin e o Lula
além do Haddad, o Márcio França, Tebet Marina, é uma chapa muito competitiva e temos um outro interior muito insatisfeito com o Tarcísio. E vamos ter que enfrentar o Tarcísio e mostrar o que foi o governo dele de São Paulo, que é um descalabro, querido. Ele não governou São Paulo. O ano passado ele cuidou de secretário da Presidência da República. Então, eu não vejo que seja uma eleição. Eles têm que ganhar de nós primeiro, nós estamos governando, né? Eles falam do jeito que parece que nós temos que ganhar deles, não, eles têm que ganhar de nós. E nós temos força política, eleitoral, base social, experiência política para vencer essa eleição. Eu estou muito tranquilo com isso. Agora, eleição tem o imprevisto, tem a conjuntura internacional, no mesmo período de guerras, tem essa interferência, essa agressão americana ao Brasil, e nós conhecemos a direita, a extrema-direita brasileira, porque ela é capaz. Então nós temos que trabalhar como se estivesse perdendo a eleição, mas acho bastante improvável que o Lula não seja reeleito. Eu já vou trazer, inclusive, essa pesquisa relacionada a São Paulo. Deixa eu só pontuar mais algumas informações para alimentar essa nossa discussão. Olha só, e falando sobre esse cenário internacional, que o Dirceu, inclusive, comentou brevemente agora. Donald Trump prorrogou por mais um ano o estado de emergência nacional em relação ao Brasil. O novo documento é um aviso de continuidade e não cria por si só novas tarifas ou sanções. Nele, Trump volta a acusar o governo brasileiro de perseguir Jair Bolsonaro, a família e os apoiadores do ex-presidente. Esse texto não cita Flávio pelo nome, mas representa um novo aceno à família Bolsonaro. O presidente americano também acusa o Supremo de censura, prisões por manifestações e violações à liberdade de expressão. A ala democrata do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos acusa o governo Donald Trump de propagar teorias conspiratórias sobre a eleição presidencial brasileira. 10 senadores democratas afirmam que espalhar conspirações eleitorais não torna os Estados Unidos mais seguros, corrói a confiança na democracia americana e afasta os aliados do país. Dirceu comentou, né, que é isso, a democracia realmente norte-americana fica também questionada com essa atuação do presidente Donald Trump. Por outro lado, o presidente Lula, aqui no Brasil, afirmou que o Brasil não deve entrar em confronto com os Estados Unidos ou com a China, mas sim investir em ciência, educação e tecnologia para ganhar competitividade. Durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Niterói, Lula disse que o país não tem o poder militar ou econômico de grandes potências e que a melhor forma de competir é estudando mais, pesquisando mais e investindo mais. Vocês acham que eu quero brigar com a China? Eu não sou louco? Vocês acham que eu quero brigar com os Estados Unidos? Eu não sou louco? Eu não sou louco? Eu não tenho nem os aviões que ele tem, nem os tanques que ele tem, nem as bombas que ele tem, nem o dinheiro que eles têm, nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. Então, ao invés de ficar brigando com eles, eu quero derrotá-los estudando mais do que eles, investindo mais do que eles, pesquisando mais do que eles e me transformando. É esse o desafio que está colocado para nós. Mais cedo, no Rio de Janeiro, ao lado do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, Lula defendeu o Sistema Único de Saúde e afirmou que o SUS garante à população o mesmo tratamento disponível ao presidente da República. Lula também provocou Donald Trump. Ele pediu que Tedros leve essa experiência ao presidente americano, que anunciou cortes no financiamento à OMS. O que nós estamos fazendo aqui é um exemplo para o mundo. E a gente tem que ter orgulho de dizer: não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde que funciona como funciona o nosso SUS. É nesse cenário que estamos. Edu Castro, passo para você. Temos o cenário internacional, temos o cenário nacional de realizações do governo, temos o cenário nacional de circunstâncias complicadas para o governo, como disse o Zé Dirceu, e eu queria saber dele, porque poucas pessoas sabem de antipetismo como o Zé Dirceu, que foi um dos maiores alvos, talvez seja um dos maiores alvos do antipetismo ao longo de, sei lá, desde antes do PT existir, porque daí tinha o comunismo, depois veio o petismo, depois veio a anti-esquerda e agora anticomunismo de novo. Veja como as coisas vão andando e voltando. Eu queria saber, Dirceu, na sua opinião, diante dessa
autoridade toda. Quanto que o antipetismo hoje, anticomunismo, anti-esquerdismo, tem de fato peso perante economia, perante toda essa questão de ideologia, não ideologia, mas de pauta de costumes, e também dos escândalos todos, dessa roubalheira toda que a gente sabe que acontece do lado da direita? Bem, na verdade, o antipetismo existiu mesmo antes do PT existir, né? Porque a ideia de um partido de trabalhadores que nasceu de baixo para cima, né? Nasceu do movimento sindical surgido na década de 70 e nasceu das comunidades criadas de base, das lutas populares das mulheres, das mães, né, contra a carestia, vamos lembrar, nasceu na luta contra a ditadura. Já o antipetismo virou uma realidade. E nos últimos, principalmente entre a década de 10 e 20, entre 2013 e 2021, virou quase que unanimidade nas elites do país e na grande mídia, né? Desconstruir, inclusive quase que caçaram o registro do PT, coisa que o Novoa, presidente do Equador, fez com o partido do Rafael Correa, né, que teve 40% de voto e foi ilegalizado. O sonho deles era ilegalizar o PT. Agora, o PT tem uma base social, política, histórica, cultural consolidada. Quando o Haddad teve em 2018, 32 milhões de votos no primeiro turno, eu escrevi e disse que eu estava preso ilegalmente, né, me prenderam 3 vezes, o Supremo me soltou as 3, né, na Lava Jato. Eu disse, nós vamos ser governo em 22, porque ter 32 milhões de votos com Lula preso ilegalmente, injustamente, proibido de fazer campanha, é que nós criamos nesse país uma consciência política. O problema é que a direita disputa a consciência política da classe trabalhadora, forma a cultura. E as transformações que o mundo passou, se nós olharmos o mundo nos últimos 30 anos, houve uma revolução moral, cultural, de padrões morais no mundo. Vamos imaginar 30 anos atrás, a aceitação da questão ambiental, da igualdade racial, da igualdade de gênero, da questão da diversidade, LGBTQIA+, isso era impensável. Agora, há uma reação em amplos setores das classes populares contra essas mudanças, como houve no passado. Eu sempre cito como exemplo, quando a ditadura nos prendeu e impediu o nosso congresso de Biúna, eles não mostraram o mini manual do guerrilheiro urbano, ou o diário do Che, ou as poucas armas que nós tínhamos lá para a autodefesa, ou as resoluções, o povo armado derruba a ditadura, o povo organizado derruba a ditadura, eram 2 linhas políticas. Mostraram pílula anticoncepcional. Diz tudo. Quando a mulher vem para o mercado de trabalho, vem para as grandes cidades, sai da casa dos pais, sai dos conventos, sai das pensões dirigidas por freiras, vem viver a vida urbana, industrial, moderna, da década de 60, e ela assume-se como cidadã. Vamos lembrar que a mulher só votou em 46, né? E o analfabeto só em 88. Aqui nesse país, a metade da república teve ditadura, não teve democracia. Que foi a classe trabalhadora que conquistou o direito de votar, de greve, de organização, de se manifestar. Então, eu acredito que há, sim, elementos, inclusive, culturais, né? Quando o Trump diz que o George Soros, que é um dos maiores financistas e capitalistas, é inimigo da América branca, hétero e cristã, ele fala tudo. Então, há base histórica, social, moral, para esse choque de civilizações, choque de mundos que está havendo, que já se desdobrou em outras questões, né, que foi o Estado Islâmico, que foi a Primavera Árabe, que foi a guerra no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, e agora contra o povo palestino, o genocídio em Gaza, e o que está acontecendo com a Cisjordânia, e com o Líbano, e agora a agressão ao Irã. Então, nós vivemos um período histórico onde as transformações têm consequências. A nossa missão, nosso trabalho, agora é reconquistar, nós temos que quase que nos reconstruir, porque nós passamos muito tempo sob repressão.
Nós temos uma disputa político-cultural para fazer, não é só organizar, disputar eleições, que são muito importantes, até quando nós precisamos mudar o parlamento. Então, eu vejo que há o antipetismo, e esse pensamento mais grave que o antipetismo, o que nós estamos vivendo agora, é essa doença do austericídio, né? Que todos os países já abandonaram, a Europa já abandonou, os Estados Unidos, todo mundo já abandonou, todo mundo está usando a dívida pública, todo mundo está tirando energia e alimento da inflação, todo mundo está subsidiando, estão acusando o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que assumiu agora, o Andy Burman, de ser populista, né? Porque ele está dando subsídio para alimento, está dando subsídio para transporte, a Europa toda está dando subsídio para energia. Aqui no Brasil, nós estamos ainda que todo o problema do Brasil é o déficit público, é a dívida pública, quando nós sabemos que todo o problema do Brasil é a concentração de renda, a estrutura tributária e o domínio, a dominância do capital financeiro sobre toda a política econômica do país. Hoje, quem dirige a política econômica do país é o Banco Central. Dirceu, a política monetária é o Focus. Pois não. Deixa eu encaixar uma pergunta nisso que você fala agora e trazer uma notícia para subsidiar essa pergunta. Olha só, falando sobre mercado financeiro, a gente tem discutido aqui há bastante tempo sobre como a Faria Lima se movimenta nesse processo eleitoral. Tentou ali num primeiro momento se aproximar de Flávio Bolsonaro, mas viu que essa candidatura está afundando e há quem diga que já busca se aproximar agora do presidente Lula, né? Quero trazer essa notícia aqui para a gente analisar juntos. Reportagem da revista Veja aponta que recorde de lucros tem deixado banqueiros satisfeitos com a política de Lula. Pois é. Segundo a Federação Latino-Americana de Bancos, as instituições financeiras brasileiras lucraram 45,8 bilhões de dólares em 2025, um crescimento de 34% em relação ao ano anterior. O resultado é superior à soma dos lucros dos bancos de 15 outros países da América Latina. O desempenho é atribuído, entre outros fatores, à taxa de juros elevada, à forte concentração do mercado bancário brasileiro, em que 5 maiores bancos concentram cerca de 2/3 das operações. Diante dessa notícia, o que nos vem à cabeça é que é impossível a Faria Lima se posicionar ao lado de qualquer outro candidato que não seja o presidente Lula. Mas mesmo assim é o que a gente tem percebido. Eu queria te ouvir em relação à Faria Lima e ao mercado financeiro nessa disputa eleitoral de 2026. Primeiro, nós temos que sempre deixar claro que o mercado de capitais é muito importante, a poupança, porque nós dependemos de crédito, o capitalismo é crédito. O problema do Brasil não é o endividamento das famílias, são juros. Se as famílias pagassem juro internacional, elas não dariam nessa crise de endividamento. O Trump está exigindo teto de 10% para o cartão de crédito nos Estados Unidos. Veja bem, no Brasil é 243%, é 10% ao mês. Entendeu? Então nós vivemos uma estupidez política. Nós estamos vivendo um momento de estupidez na política monetária brasileira. Em tudo. O Focus é que dirige o Banco Central. Quem cria expectativa é o mercado. O Banco Central segue as expectativas do mercado. Quem tem dominância, não existe dominância fiscal, existe financeira. Se você olhar a composição do Conselho Monetário Nacional, se olhar o índice de inflação, como é calculado no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, esse teto de 3%. Na verdade, o que nós estamos assistindo é a drenagem da renda nacional para o capital financeiro. Está ultra concentrado. Se você paga 1 trilhão de juros da dívida pública, 800 bilhões vão para 2 milhões de brasileiros. E a metade disso vai para 200, 500, 700 grupos econômicos e famílias. Nós estamos assistindo um suicídio histórico. A concentração de renda, a estrutura tributária e o juro alto. Energia cara, imposto de consumo caríssimo. Um trabalhador hoje perde a metade da renda dele. A massa salarial no Brasil é fantástica. O Brasil é a 7ª economia do mundo, é o 5º em território, 7º em população, é uma das maiores economias do mundo. Qualquer empresa multinacional vê o Brasil em 2º, 3º lugar na sua estratégia. Mas o que acontece com o país? O país não cresce, não é porque ele não tem condições, ele tem todas as condições de crescer 5%, 6% ao ano durante 10 anos e resolver os seus problemas. Mas como o nosso presidente disse, tem que fazer uma revolução científica e tecnológica na infraestrutura e tem que investir. Nós estamos investindo 16% da formação bruta de capital, precisamos investir 23%. Nós temos juros. A Europa, nesse momento,
está fazendo dívida pública para se rearmar, transformar a indústria em mecânica e digital, resolver seus gravíssimos problemas sociais, que a extrema-direita está levando. Daqui a pouco vai governar quase todos os países. Agora, a Europa pode fazer isso porque ela paga 1% de juros da dívida pública, nós pagamos 10%. É uma coisa inacreditável. E ainda nós temos que assistir autoridades monetárias de terno e gravata, deitando falação em economês, querendo justificar essa barbaridade, esse crime que estão fazendo contra o país. Entendeu? Um país que 1% da riqueza dos brasileiros tem 37% da riqueza, e que o trabalhador vê seu salário desaparecer com juros e impostos. Então, não é possível. Nós temos que mudar isso. Então, o capital financeiro, o mercado de capitais, os bancos, todo esse sistema que nós temos é importantíssimo, cada vez mais, porque é a maneira do capitalismo funcionar. Agora, virou um meio? Não, virou um fim. Não é um meio, não é um instrumento. Se você pensar que um banco pode ter 23% de lucro sobre o seu ativo, a cada 3 anos dobra o ativo do banco. Agora, de onde vem essa riqueza? Do salário do trabalhador. E quem paga imposto? A renda, a propriedade e a riqueza não paga imposto. Quem paga imposto é a produção e o consumo. Como é que pode? Isso aí a Europa resolveu no século XIX. Quando os castelos começaram a ser incendiados e os trabalhadores nas grandes cidades começaram a fazer insurreições, como foi em 48 do século XIX, em 71 a Comuna de Paris, a burguesia nascente fez reforma política, tributária e agrária. Pode olhar que a estrutura agrária da maioria dos países da Europa está lá, coisa que o Brasil não fez. Não fez, né, quando acabou a escravidão, não deu nem voto, nem educação, nem terra para o escravo. E não fez na década de 60, 70. E depois nós não conseguimos fazer também. É verdade que hoje a realidade é outra, mas nós temos 4 milhões de pequenas propriedades, que é um patrimônio fantástico que o Brasil tem, está subutilizado, porque a metade não tem pacote tecnológico nem crédito. Então, o problema do Brasil é a estrutura tributária, a dominância do capital financeiro, não é o mercado de capitais, não são os bancos, nós precisamos do mercado de capitais. Agora, o que nós estamos assistindo é uma apropriação da riqueza nacional por uma minoria da minoria da minoria, com juro alto. Ainda querem justificar tecnicamente isso, impedem o debate público. Agora está sendo aberta uma fresta no mercado. Até porque, se nós olharmos o Valor Econômico, por exemplo, que é o principal jornal do país nesse campo, você já vê matérias dizendo, não pode ter meta de 3%, não pode ser só choque, não existe excesso de demanda no Brasil, não pode calcular, tem que levar em conta o próprio mercado financeiro, a própria hegemonia do mercado financeiro, a dominância do mercado financeiro, tem que olhar como é que os outros países calculam a inflação, não pode ficar com essa meta de 3%, o Fox não pode dirigir a política, então começa a haver um debate mais democrático nessa área, mas eles querem interditar esse debate. Aí vem que esse terrorismo, que é a dívida pública, se nós olharmos os dados da dívida pública, nós vamos ver que 90% dela é juro, porque déficit público realmente de 98 até hoje, e a despesa com custeio com o pessoal no Brasil, não tem sido a causa do crescimento da dívida pública. A nossa dívida pública cresce porque ela paga 6 vezes mais, 5 vezes mais que juro que qualquer país do mundo. Imagina o Japão e a Itália com dívida pública de 150, 200. Os Estados Unidos têm uma dívida pública de 120% do PIB. Já é um problema no serviço da dívida, já. Tem déficit público de trilhão, tem déficit comercial, mas tem o dólar e tem o poder militar, tecnológico e comercial. Então, o que o Lula disse, nosso presidente, o Brasil precisa fazer uma revolução tecnológica e precisa fazer uma revolução política e social. A reforma tributária é uma revolução nesse país social, como foi na Europa no século XIX. É ela que vai criar as condições para o país se desenvolver. Vamos falar um pouco mais profundamente sobre a situação de São Paulo agora? Deixa eu trazer a pesquisa aqui. Nova rodada da Genial Quest mostra um cenário de disputa acirrada para a presidência em São Paulo. Bom, no primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro aparece com 34% das intenções de voto, enquanto Lula tem 30% no empate técnico dentro da margem de erro. Indecisos somam 13% e 14% declaram voto branco, nulo ou não votarão.
Nas simulações de segundo turno, Flávio Bolsonaro venceria Lula por 40% a 35%. Já em cenários contra Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, Lula parece em empate técnico, o que indica uma disputa ainda aberta nessa reta inicial da campanha. A pesquisa também aponta que 57% dos eleitores dizem ter voto definitivo para presidente, enquanto 42% afirmam que ainda podem mudar de escolha. Na corrida pelo governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas lidera com 41% das intenções de voto contra 26% de Fernando Haddad. No segundo turno, Tarcísio amplia a vantagem e venceria por 48% a 32%. O levantamento ainda mostra que 53% dos eleitores afirmam ter voto definido para governador, enquanto 43% dizem que ainda podem mudar de opinião. Tudo muito inicial, são primeiras pesquisas. A gente teve Fernando Haddad agora oficializando a candidatura nesses últimos dias. Então, a gente tem um cenário ainda inicial de campanha, de início de fato de campanha eleitoral. Passo para você, Laura, para análise desse cenário e para passar também para José Dirceu. Vamos lembrar que a grande mídia tem facilitado demais o caminho para o Tarcísio. O Tarcísio, para a grande mídia, é um grande gestor. Sim. É assim que ele é apresentado. Então, até mesmo em situações de falência brutal do gestor, quando o gestor errou rotundamente, como, por exemplo, na privatização da CPTM, não se falava o nome que levou ao incêndio de uma composição, funcionários da Trívia completamente desarvorados diante de uma emergência que podia ter causado a morte de pessoas, botão de emergência que não funciona, quer dizer, o caos e a barbárie que nós vivemos aqui em São Paulo semana passada, e o nome do Tarcísio não foi mencionado na cobertura da televisão. Então, é incrível o que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo. E eu acho que isso responde ao seguinte: diante de um cenário em que a vitória do Lula parece meio inevitável em função de todas as trapalhadas da candidatura do Flávio, de todos os malfeitos, de todos os crimes que eles cometeram, que a família Bolsonaro cometeu, diante do escândalo Porcaro, diante de tudo isso, eu acho que a grande imprensa pegou e optou, tudo bem, vamos pro Lula, mas não podemos deixar o Lula governando feliz da vida e tranquilo. Precisamos colocar o nosso cavaleiro da Távola Redonda para ir lá pegar o Lula. E contando que na próxima eleição, 2030, o Lula não estará entre nós. Então, o Tarcísio não estará entre nós eleitoralmente. Se Deus quiser, ele estará conosco durante muito tempo. Mas o Tarcísio, da posição de governador de São Paulo, pode sair do governo de São Paulo para disputar a presidência numa condição que ele não vai mais disputar com o Lula. Então, eu acho que, sobre todos os aspectos, para a grande imprensa interessa pegar e cobrir o Tarcísio. Mas calma, nós temos uma campanha eleitoral à vista, que vem vindo, onde a gente vai poder falar de tudo que foi a incapacidade do Tarcísio. Vamos poder falar da Sabesp, uma tragédia também que aconteceu na cidade de São Paulo. Vamos poder falar da Trívia, vamos poder falar dos pedágios, vamos poder falar da crise da educação, da crise da saúde, de tudo isso que o Zé estava falando antes. Então eu acho que, calma, esse cenário é o primeiro cenário depois da consolidação da candidatura do Haddad e do Tarcísio. Acho que muita água vai rolar por baixo dessa ponte, e eu acho que a militância do PT, a militância dos partidos que compõem a base do Lula, essa turma vai desempenhar um papel fundamental para pegar e tirar essa capa de bom gestor que a grande mídia colocou em cima do Tarcísio. Então, eu acho que é fundamental. A militância faz a diferença. As redes sociais animadas pela nossa militância faz uma diferença. Nós podemos ganhar, eu não acho que está dado de barato. O Tarcísio já, vamos nos conformar. Calma, eles até agora ocultaram tudo que o Tarcísio fez de errado e de ruim. Então eu queria te perguntar, Zé, como que você vê que deve se desenvolver essa campanha
contra o Tarcísio na cidade de São Paulo, para que a gente vire esse jogo e consiga emplacar essa candidatura do Haddad, que só tem coisas legais. Não, é incrível, né? Eu particularmente, nunca fui entusiasta do Haddad, daquela fleuma, enfim, muito tucana do Haddad. Mas o Haddad tem uma quantidade de entregas fundamentais, né? Quer dizer, tudo que ele pegou e propiciou para o Brasil, para a juventude, né? Enfim. Então eu queria perguntar para você, Zé, como é que você vê que a gente deve fazer essa campanha aí para virar o jogo em São Paulo? Eu acredito que a eleição não começou ainda para governador aqui em São Paulo. Primeiro, destacar a importância das candidaturas da Marina Silva e da Simone Tebet e o Márcio França como vice. E a presença do Alckmin na eleição também, além da presença, evidentemente, do presidente Lula. Eu acredito que é uma eleição, a primeira eleição que nós vamos disputar depois da fase de repressão que nós sobrevivemos, né? De 13 a 21. E depois nós tivemos que cuidar da eleição do Lula. Agora nós estamos cuidando de São Paulo. E temos, inclusive, uma chapa de candidatos e candidatas à Câmara dos Deputados e à Assembleia com uma outra qualidade também. E podemos crescer muito. O indeciso e o voto não definido é muito alto. E realmente a gestão do Tarcísio... O Tarcísio, ano passado, ele foi candidato a presidente da República e não governou São Paulo. O Tarcísio não é um líder. Não estou desqualificando o Tarcísio como político, como administrador, até porque eu conheço bastante desde o início da década de 2000, ainda no nosso primeiro governo. Estou dizendo que ele não é um líder, ele não tem um partido. E ele abandonou o interior de São Paulo, ele esqueceu o interior de São Paulo. E o caso da CPTM, do metrô, da Sabesp, é um verdadeiro desastre. O que ele fez com o Instituto de Pesquisa, com as universidades, com as FATECs, ETECs, que política ele teve para a educação? Agora ele colocou 3 faróis, verde, amarelo e vermelho, está demitindo os professores, mano militar quase. Para quê? Para não ter mais plano de carreira, para não ter professor plural, democrático, laico, para colocar professores conservadores de direita. Toda a estrutura educacional, ele não consegue fazer a escola sem partido, né? A escola em casa, nem a cívico-militar, e está querendo transformar a educação paulista numa educação bolsonarista. Ele, o Nunes, basta olhar a situação de saúde em São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo é uma cidade imunda. Nem a zeladoria tem a cidade. Agora, eles têm a Laura colocou, eles têm essa cobertura, e ele é o candidato das elites para 30. Era agora e passa a ser para 30. Né? Que está muito cedo para falar de 30, né? Primeiro tem que ganhar a eleição aqui em São Paulo, tem que ser reeleito. Então, eu acredito que é uma eleição que nós temos condições, sim, de disputar em condições desiguais pelo tempo da televisão, mas nós temos força política e social em São Paulo, partindo de um patamar de 1/3 dos votos, para disputar e levar essa eleição para o segundo turno. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista da eleição presidencial, o empate em São Paulo significa que a eleição está resolvida. Porque já em 22 o Lula venceu o Bolsonaro, porque ele perdeu aqui em São Paulo e no Sudeste uma votação expressiva que ele tinha tido em 18. Foi aqui que resolveu a eleição, não foi no Nordeste. Como o Sul está muito dividido, nós vamos crescer no Sul, vamos empatar no Norte e no Centro-Oeste, e temos uma vantagem enorme no Nordeste, a eleição vai ser decidida em São Paulo, Minas e Rio, mas particularmente em São Paulo, porque são 25 milhões de votos válidos aqui em São Paulo, o peso é enorme de São Paulo. Infelizmente, São Paulo não tem os 111 deputados que tinha que ter, né? Por causa desse mínimo de 8 e máximo de 70, que dá para 5 estados, 40 deputados, com quase 10% da população de São Paulo, entendeu? Uma coisa completamente... E ninguém fala disso, né? Porque ninguém fala em reforma política, em fidelidade partidária, em voto em lista, distrital mais proporcional, fim das emendas impositivas. Nós criamos uma situação no país de desequilíbrio institucional, apesar que a Câmara é o poder
por excelência da soberania popular, né, junto com o executivo, que são eleitos pela soberania popular, porque o poder judiciário é um poder derivado da Constituinte. Apesar disso, como está hoje a situação do parlamento brasileiro, o principal papel nosso é mudar o Congresso Nacional, é criar uma outra correlação de forças dentro do Congresso para permitir as mudanças que o país precisa nos próximos 4 anos. Perfeito. Dirceu, mais uma vez agradecidíssima pela sua presença com a gente aqui hoje. Volte mais vezes, por favor. E a gente está aqui na torcida pela sua plena recuperação, viu? Um grande abraço, até. Abraço, Thalita, Eduardo, Laura, muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Até. José Dirceu aqui com a gente no TVT News primeira edição durante esta manhã. Deixa eu trazer mais uma notícia sobre São Paulo. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para investigar as falhas registradas nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade nos primeiros dias de operação da concessionária Trivia Trens. A investigação vai apurar a atuação da empresa, da CPTM, da Agência Estadual Artesp e do Governo do Estado na fiscalização do serviço e eventuais responsabilidades pelos prejuízos aos passageiros. Segundo o Ministério Público, mais de 7 falhas graves foram registradas nos 3 primeiros dias da concessão, entre elas paralisações, superlotação, falhas em catracas e a explosão de um trem na linha 12 Safira, que interrompeu a circulação dos 3 ramais. Diante dos problemas, lembrando, a Artesp determinou o retorno temporário da operação à CPTM, enquanto essa investigação segue em andamento. Ou seja, um recuo dessa privatização das linhas da CPTM, com a CPTM voltando à atuação, funcionários e a gestão da CPTM voltando à atuação nos trens em São Paulo, na capital paulista. Só para a gente fechar esse capítulo aqui, eleição, eu quero trazer rapidamente para vocês, vou passar aqui no nosso grupo, porque vocês nem estão com a imagem ainda, mas acabou de chegar aqui essa reportagem. Os republicanos, o Partido Republicano, anunciou agora que Cleitinho não disputará o governo de Minas Gerais. O presidente do Republicanos deu essa notícia. E é curioso, né? A gente precisa entender aqui o que está acontecendo, porque o senador saiu como o mais bem votado, intenções de voto, nessa pesquisa Quest que saiu ontem, inclusive, né, para o estado de Minas Gerais. Então, ele liderava a disputa no estado e agora, então, a gente tem esse anúncio da retirada do Cleitinho da disputa, o que favorece, inclusive, o cenário para Calil e Requião. Requião não, como é o nome do candidato do PT, que foi anunciado agora há pouco? Patrus Ananias, exatamente. Para Patrus Ananias e para o candidato Calil. Então, a gente tem isso de última hora, agora a retirada da candidatura do Cleitinho. O Globo News está dando agora, nesse minuto, que o Cleitinho disse que vai concorrer agora. Ele está dizendo que vai concorrer. Então, bonito. Talvez sem partido. A coisa está interessante, porque pelo que a gente vê dessa informação, o partido cansou de esperar por ele. Ele fez ou não quero, ou não quero ainda, ou não sei se quero, e agora o partido falou, está na hora. Me dá a vaga, então, que eu preciso trabalhar o candidato ao governo, que não tem a mesma força que o Cleitinho tem nesse momento. O PL também estava esperando com relação a essa vaga e também não se decidia com relação a Minas Gerais. Será um dia emocionante em Minas. Será uma tarde bem interessante. E a gente fala sobre Minas Gerais porque é um estado importante que muitos consideram que decide, inclusive, a eleição. Exatamente. Então... o Cleitinho publicou ontem um vídeo do pai dele vindo do céu para pegar e falar: vai, meu filho, vai porque é o seu caminho. E aí vem o irmão, que também é morto. Uma coisa, de fato, Minas está sendo cavernosa, para falar um pouco sobre a geografia ali do negócio. É um dia movimentado lá em Minas Gerais, a gente segue acompanhando.
Vamos falar agora um pouquinho sobre o cenário internacional, ainda mesclado com o nacional, viu? O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, visitou a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, como parte da agenda oficial no Brasil. Recebido pela direção da entidade, o chefe de Estado conheceu a sala histórica utilizada pelo presidente Lula quando liderou o sindicato e visitou o acervo que preserva a memória das mobilizações sindicais e da luta pela redemocratização do país. Nas redes sociais, ao comentar a visita, Lee Jae-myung escreveu: "Todos nós crescemos em ambientes difíceis, por isso sabemos o valor de cada pessoa." Essa visita aconteceu um dia após o encontro entre Lula e Lee Jae-myung em Brasília, que teve como foco o fortalecimento das relações entre Brasil e Coreia do Sul e a ampliação da cooperação econômica e comercial com o Mercosul. Segundo o presidente do sindicato, Wellington Damasceno, a passagem do líder sul-coreano reforça o reconhecimento internacional da história dos metalúrgicos do ABC e do papel da entidade na defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores. Sabe que ontem, assim, por acaso, eu encontrei o presidente do sindicato, Wellington Damasceno, e ele disse que foi um pedido feito pelo presidente sul-coreano ao presidente Lula para que fosse até o sindicato conhecer esse berço político do presidente Lula. Porque ele, a gente comentou aqui ontem, né, ele tem essa origem operária também, ele também sofreu um acidente de trabalho, então ele se conecta com o presidente Lula de uma maneira bastante íntima. E ele fez questão de pedir ao presidente Lula para visitar o Sindicato dos Metalúrgicos e foi levado até lá, então, para conhecer a história. De fato, se ele morasse mais perto, ia dizer: olha, volta daqui uma semana que vai ter um troço legal para você acompanhar. O lançamento do presidente, da candidatura do presidente, vai ser um palco histórico também para o movimento sindical e para a luta política no Brasil, que é o estado da Vila Euclides. Exato. Mas ele mora meio longe para voltar. Acho que é meio longe, fazer um bate-volta, né, até aqui. Mas muito legal. Aliás, eu queria chamar aquele videozinho, a gente comentou ontem aqui, eu não tive oportunidade de rodar para vocês, do videozinho que o presidente sul-coreano publicou nas redes sociais durante a primeira visita de Lula. Durante a última visita de Lula à Coreia do Sul. A gente tem esse videozinho que, lembrando, né? São os dois, os dois mais jovenzinhos se abraçando e é isso, compartilhando aí uma história. Tá aí na tela agora para vocês. Então, isso foi publicado pelo presidente sul-coreano durante essa última visita de Lula ao país. Então é isso, há uma identificação muito grande do presidente sul-coreano com o presidente Lula, por isso esse carinho que ele parece transmitir a Lula e a história de Lula aqui no Brasil. Bacana, né? Vamos lá, vamos ao cenário internacional agora. Vamos falar sobre guerra no Oriente Médio. O chanceler do Irã, Abbas Araqi, afirmou que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia classificou como não intencional o ataque ucraniano contra um navio iraniano no Mar Cáspio. O bombardeio matou um tripulante e feriu outro. Segundo o Araqi, o governo ucraniano garantiu que não pretende ampliar o conflito. O Irã também disse que não busca uma escalada, mas considera inaceitável qualquer ataque contra seus cidadãos ou interesses e exigiu uma reparação por esses danos. Ontem, Donald Trump e Volodymyr Zelensky discutiram a retomada das negociações de paz com a Rússia e a produção de mísseis do sistema Patriot na Ucrânia. Kiev enfrenta uma escassez desse armamento usado contra os mísseis balísticos russos. O encontro entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, que também ocorreu ontem na Casa Branca, reforçou na imprensa israelense uma percepção de que o premier perdeu influência sobre o presidente americano. A conversa foi a portas fechadas, sem entrevista conjunta. Analistas avaliam que Trump está mais resistente às pressões de Israel sobre o Irã e a Turquia. No entanto, um vídeo que circula nas redes mostra Netanyahu numa conversa com os secretários de Estado, Marco Rubio, e da Guerra, Pete Hegseth, em que ele aponta dedos e parece dar comandos aos dois. Marco Rubio chega a dar uma volta aí de 360, checando quem está no entorno deles para conferir quem escutava essa conversa. É uma imagem que está circulando bastante nas redes sociais. Essa de Netanyahu com dois secretários bastante importantes do governo Donald Trump. O que mostra que é isso, se de repente ele perdeu força com o que o governo Donald Trump faz parecer que perdeu força aí dentro do governo, essa imagem passa uma outra mensagem, que há sim, inclusive, pode haver uma linha de comando aí a partir de Netanyahu dentro do governo dos Estados Unidos. Laura Edu.
Vamos combinar, isso aí é uma trinca do mal, né? Quer dizer, não tem, não é um manda no outro, eles encarnam o mesmo propósito supremacista, né? Vamos lembrar que o Hegseth carrega no peito tatuagens de cruzadas, como se ele fosse um cruzado, que foi um projeto genocida do Ocidente contra o povo do Islã. O que foram os cruzados que a gente aqui no Brasil falava, olha os cruzados, que coisa linda e tal? Era um projeto genocida de ir lá conquistar Jerusalém. Então, eu acho que, na verdade, encarnam o mesmo projeto político. E é claro que o Netanyahu, por estar ancorado ali em Jerusalém, né? Quer dizer, que ele insiste que seja a capital de Israel e tal, embora o povo árabe não aceite isso, né? E a resolução da ONU tampouco, né? Ou seja, é uma afronta, é um projeto imperialista dentro do Oriente Médio. Então, esses caras têm uma profunda conjunção de interesses. O Rubio é um anticomunista raiz, né? Quer dizer, forjado no ressentimento dos cubanos que perderam as suas riquezas com a Revolução Cubana. Então, nós estamos falando de pessoas que, na verdade, têm uma identidade de propósitos muito grande, né? Quer dizer, é extremamente intensa. Então, agora, que a cena é constrangedora, porque claramente parece que o Netanyahu está dando ordens para eles, né? Apontando, e o Rubio dando meia volta, né? É um negócio assim, você vê que é olha, o que será que eles estavam falando? Eu aí nessas, eu queria que tivesse aquele leitor labial, sabe? Um bom leitor labial em inglês que pegasse e dissesse que papo é esse que eles estavam tendo, que deixou o Marco Rubio tão precavido e tão... ele parecia um radar, né? Um radar girando, assim. É incrível. Não, e a cara do Netanyahu apontando assim e olhando para um lado para o outro. Não é uma conversa amigável. Cara, não é uma conversa boa. Precisamos de um leitor, um bom leitor labial aí dessa conversa. Edu? E com relação ao ponto inicial aqui desse tópico, né, que o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia disse que, olha, não foi aquilo que nós jogamos num barco de vocês, viu, o Irã foi sem querer. Querendo. Né, o negócio... Tá bom que acreditou. O Irã falou sim, claro. Acreditamos muito. A gente vai passar dessa vez, vocês pagam os danos, a gente deixa passar. Isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai se preocupar com a possibilidade de acontecer de novo. Pode passar lá, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que nós não vamos fazer igual se passar um navio de vocês por lá. Tá? É muito grave o que aconteceu ali. A gente estava falando disso mais para início da semana, né? É muito grave o que aconteceu, um ataque, inclusive a um barco que não era militar. Ainda que estivesse carregando armas, como foi a discussão, se virar regra, o negócio vai começar a complicar para todo lado. O negócio vai ficar... Porque se as armas não puderem circular em navios, como é que vai circular? Vai voando? O avião não vai carregar arma de grande porte. E nem em grandes quantidades. E também seria muito mais perigoso, evidentemente. Então, vejo com apreensão até o que aconteceu, e essa resposta do governo do Irã, obviamente, que me parece completamente pro forma. Deixa eu trazer, inclusive, uma reportagem que pinta agora na Al Jazeera, que reporta a partir, inclusive, do New York Times. É o seguinte, olha, líderes dos Estados Unidos e de Israel esperavam um resultado rápido no Irã. Novos detalhes estão surgindo sobre como autoridades americanas e israelenses pareciam acreditar que a guerra contra o Irã seria simples e de curta duração. A repórter do New York Times, Maggie Haberman, afirma que Benjamin Netanyahu apresentou cenários de mudança de regime a Donald Trump, enquanto Lindsey Graham
descreveu um cronograma de semanas. Lindsey Graham, que é esse senador que morreu agora recentemente. Eles estavam juntos para o velório dele. Exatamente, o velório de Lindsey Graham. Então ele tem um papel fundamental nisso tudo que está acontecendo quando a gente está falando de guerra contra o Irã. Mas assim, é de espantar realmente que tanto Netanyahu quanto Lindsey Graham chegaram a apresentar esse cenário de mudança completa de regime e de uma questão que seria resolvida em semanas. Assim, um deslumbre o que a gente vê hoje, depois de passado tanto tempo, os Estados Unidos não terem conseguido nenhuma coisa nem outra, não? É uma gente arrogante, ignorante e mal informada. Não, gente, e o Irã deu a resposta mais eloquente, né? Quer dizer, a resposta do Irã indo em massa para aquele enterro do Ayatollah Ali Khamenei, daquele jeito, mares de pessoas, e vamos lembrar, ontem nós falamos sobre isso, quer dizer, com manifestações de luto pela morte do Ali Khamenei em vários lugares do Oriente Médio, não só no Irã. Quer dizer, para quem pensava que, olha, o Irã está sozinho no tabuleiro internacional, não, o Irã não está sozinho, os Houthis estão lá lutando. O Iraque está à beira de uma convulsão social séria, porque o país foi miserabilizado completamente depois da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, só que a maioria lá é xiita e tem uma identidade profunda com a Revolução Iraniana. E assim vai, em vários lugares em que esse tabuleiro se mexe. Então, é isso, quer dizer, o que o Edu falou. Uma ignorância combinada com uma arrogância e com uma cobiça sem tamanho, eu acrescentaria ao que você falou, porque é claro, o Lindsey Graham, na véspera da morte dele, estava dessa fábrica de mísseis ucraniana, tentando ver como fazia para os Patriots serem fabricados lá dentro. Então, é isso, é uma gente que estava vendo mercado para vender os seus instrumentos de guerra, enfim, é uma gente, como que ia fazer? Bom, e outra, né? E confiando que aquele pateta, daquele filho do Shah Reza Pahlavi, que é o Chazinho, que era o rei do Irã, que a população do Irã ia estar com saudades, a população do Irã odeia esse cara, porque identifica no governo do Shah, que foi derrubado pela Revolução Iraniana, um dos períodos mais repressores da população, inclusive com uma polícia secreta, horrorosa, violentíssima, torturadora e tal, que é a SAVAK. Até hoje, no Irã, quando você fala em SAVAK, o cara pega e fala assim, porque é uma lembrança para eles tão violenta do que foi o regime de terror do Shah, que é evidente que todo esse cenário róseo para o imperialismo era uma fantasia de delirantes. Deixa eu trazer uma outra notícia atrelada a essa nossa conversa. É o seguinte, o Irã adverte que as nações que receberem pagamentos dos Estados Unidos referentes a ativos congelados não passarão pelo Estreito de Hormuz. É uma resposta à sugestão de Donald Trump de usar esses fundos iranianos mantidos por Washington para pagar pelos danos causados a navios no Golfo. Então, o que o Irã diz agora é isso. Se algum país, alguma dessas monarquias aí do Golfo Pérsico receberem qualquer indenização que utilize ativos iranianos por parte dos Estados Unidos, cancelada a passagem pelo Estreito de Hormuz. Lembrando que o Irã controla, de fato, nesse momento, apesar de tudo que Donald Trump tenta fazer parecer, controla o Estreito de Hormuz, quem passa e quem deixa de passar nesse momento. Exatamente, não só o Estreito de Hormuz, né? Nós temos o Estreito do Mar Vermelho, sim, também, que continua, os Houthis estão lá, os Houthis que são... olha, a gente tem falado muito dos Houthis e a gente tem usado esse termo proxy. O Iêmen é um proxy do Irã, como dizendo, o Iêmen não tem vontade própria, ele é apenas um representante do Irã naquela região. Não é verdade. Quer dizer, os Houthis se apoiam, e eu acho que eu acho que é bem importante a gente salientar. Os Houthis que ficam no Iêmen, eles não estão agindo por procuração do Irã, eles estão agindo em defesa do seu povo.
o povo do Iêmen foi massacrado pela Arábia Saudita, entendeu? Sofreu uma das fomes mais aterrorizantes. Hoje a gente fala muito da fome em Gaza, sim, que é terrivelmente apavorante. Eu estava vendo um analista iraniano falando a fome que o Iêmen sofre, ainda sofre, por conta da opressão da Arábia Saudita, é gigantesca, comparável à de Gaza. Você tem 18 milhões de pessoas no Iêmen passando fome. Então, não é que eles estão lutando, olha, estou recebendo um apoio do Irã e estou lutando contra a Arábia Saudita, contra os Estados Unidos e tal, só porque eu estou recebendo um apoio deles. Não, eles têm a causa. Assim como o povo iraquiano não tá ficando ao lado do Irã porque o Irã está dando... Não, é porque eles sofreram na carne a opressão imperialista. Não, e assim vai, quer dizer, não é que o pessoal lá do Hezbollah, no Líbano, não, eles recebem apoio do Irã. Não, eles sofreram a opressão total dos Estados Unidos e de Israel. Então, são povos que têm uma dor profunda e um luto profundo causado por esses dois agentes, Estados Unidos e Israel, junto com as monarquias vendidas e corruptas do Oriente Médio. Maravilhoso. Você segue sempre acompanhando aqui com a gente atualizações sobre esse conflito no Oriente Médio que passa a envolver agora a Europa por conta do que aconteceu na Ucrânia. Seguinte, vamos lá, vamos rodar nossa pauta. O projeto Brief, que monitora a comunicação política nas redes, identificou uma campanha da extrema-direita para colocar o Senado no centro da disputa contra o STF. Os anúncios em redes sociais apresentam a casa como fragilizada, acusam o Supremo de avançar sobre o Legislativo e tratam a eleição de 2026 como decisiva para mudar a relação entre os poderes. Para analisar essa estratégia, a gente conversa agora com a Carol Luque, antropóloga, coordenadora do Projeto Brief. Carol, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, um prazer te receber. Carol, é o seguinte, a gente já tinha identificado minimamente essa campanha da extrema-direita realmente, que quer mudar o Senado, que quer realmente se colocar em peso no Senado para mudar o STF. O que vocês comprovaram é que isso é uma campanha estruturada, é isso? Explica pra gente. Bom dia. É isso, bom dia, gente, prazer estar aqui com vocês. Bom, essa narrativa da extrema-direita a gente já vem acompanhando aí há alguns anos, né? Desde 2021, nas manifestações ali do 7 de setembro, o Bolsonaro subia no palanque falando, né? Cobrando ao Senado o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Por conta, enfim, de controlar ali, tanto da parte das fake news e de também da questão da anistia. A gente tem os senadores ali como essa visão para eles, que eles estão colocando o STF como, basicamente, traduzindo isso de uma forma bem estratégica, que é o Senado é responsável por definir os impeachments dos ministros do STF. E o que a gente viu aí, a gente fez um levantamento, né, de anúncios realizados na biblioteca da Meta, que cobre aí os anúncios feitos no Facebook e no Instagram, e a gente viu, né, que a extrema-direita e a direita, eles estavam praticamente sozinhos nessa disputa, né? Enfim, e com essa narrativa mesmo de educar as pessoas sobre o que o Senado faz, com foco basicamente nisso aí que falamos, que é do impeachment dos ministros do STF. Estou com Laura e Edu aqui, vou passar para eles para a gente se aprofundar. Diga, você quer complementar, por favor? Só para complementar, isso foi um aumento muito significativo, né? E foi muito. A gente fez um levantamento também, com uma análise do ano anterior e desse ano, e o que a gente viu foi um aumento de 85% nas menções ao Senado nas redes sociais. E, além disso, a gente viu que, mesmo no ano passado, né, o Congresso Nacional, com tantas polêmicas, como a questão da PEC da bandidagem, né, muita gente falando sobre o Congresso, com hashtag Congresso Inimigo do Povo, que foi todo o movimento,
ainda assim o Congresso teve 10 milhões de menções a menos do que o Senado. Isso foi muito contraintuitivo para a gente, porque o Senado é normalmente uma instituição mais distante da vida das pessoas, né? E ele está ali sendo muito mais falado do que o campo executivo ou o próprio Congresso ali dos deputados. Foi bem alarmante para a gente. Laura Edu? Eu queria saber quanto disso se é possível mensurar, ou pelo menos ter um indicativo de quanto disso de fato está mobilizando as pessoas a conversarem pelo menos sobre o assunto e, consequentemente, se mostrarem preocupadas, ou quanto é uma obsessão da extrema-direita de fazer essa maioria no Senado para tirar ministros do Supremo Tribunal Federal. É possível, com os dados que vocês têm, chegar a alguma conclusão sobre isso? Eu acho que o que a gente tem, que, na verdade, demonstra o impacto disso, é que a gente tem só um lado falando. A presença do campo progressista nessa conversa, até o momento, é praticamente nula. Então, a gente tem a extrema-direita e a direita nadando de braçada, dominando toda a narrativa sobre a importância do Senado, sobre o que essa instituição, a responsabilidade dessa instituição e o que deve mobilizar o voto ao Senado nesse ano, enquanto o outro lado não se posiciona e não traz, né, nenhum tipo de diagnóstico ou direcionamento para os eleitores para esse ano. Isso a gente vem acompanhando desde janeiro. A gente recebeu, inclusive, na segunda-feira, foi apresentado um outro estudo que foi feito mais recente até do que o nosso, ali, sobre da NetLab, que são nossos parceiros, e isso segue igual de janeiro até aqui. A gente não tem, por exemplo, aqui no contexto de São Paulo, não existe nenhum anúncio nem de Tebet, nem de Marina, é como se elas nem existissem, nem fossem pré-candidatas. Então, a gente, enquanto o outro lado, está investindo rios de dinheiro, né, para dominar aí a narrativa sobre isso. Então, isso é muito impactante, porque a gente sabe hoje que a maioria dos brasileiros, segundo diversas pesquisas, a gente tem um dado da LAFELEB, 54% dos brasileiros se informam hoje pelas redes sociais. E é nesses canais que a informação chega para a pessoa e são nesses canais em que esse lado está dominando a conversa. Sim, Laura. Eu acho esse levantamento que vocês estão apresentando importantíssimo. E eu vou falar mais ainda. Eu acho que nós estamos perdendo por WO. A verdade é essa. Quer dizer, não estamos perdendo por WO, porque vamos lembrar, quando teve a questão do fim da escala 6x1, a gente tinha os nossos campeões, né? A gente teve a Erika Hilton, que vocalizou demais a luta política que estava em jogo ali. Então, foi para o Senado e no Senado não aconteceu nada. Pelo contrário, nós tivemos o constrangimento de ter uma confusão com o Jacques Wagner, nós tivemos uma troca da liderança do governo, nós não temos campeões ali, quer dizer, nós não tivemos gente lá que falasse aquilo que a Erika Hilton e outros tantos parlamentares, que eu não vou mencionar, só estou mencionando a Erika porque ela era a figura mais brilhante, mas houve vários e muitos dentro do Congresso chamando a atenção que aquilo lá, aquela Câmara, que o Hugo Mota era o responsável por fazer aquelas trapalhadas que estavam tentando adiar a aprovação do fim da escala 6x1. Houve mobilização nas ruas, houve um monte de coisas que pegaram e colocaram a Câmara no foco das atenções e obrigaram o Hugo Mota a colocar em votação e, ao fim e ao cabo, a gente conseguiu vencer aquela votação de maneira acachapante. No Senado não houve isso. Não fomos para a rua, não tivemos um campeão, não tivemos nada. Então, a meu ver, isso aí, esse levantamento importantíssimo que você acabou de colocar, só mostra a nossa inação. Eu digo, do nosso governo, do nosso campo, dos nossos senadores, a inação deles face ao Davi Alcolumbre, que sempre foi tratado, aliás, de uma maneira até extravagante. O Hugo Mota era o ridículo. O Alcolumbre, vamos negociar. Como se o Alcolumbre fosse alguém digno de
maior consideração do que o Hugo Mota. Então, eu acho que é isso mesmo, concordo total com o que você está falando e só avançaria essa explicação, essa tentativa, eu não explico nada, eu apenas analiso, porque é uma tentativa de por que aconteceu isso, por que a gente perdeu tanto de goleada, enquanto na Câmara não. Na Câmara não, porque na Câmara houve um debate político, houve um enfrentamento, houve uma guerra mesmo para pegar e forçar aquela votação. No Senado não houve, no Senado foi tudo... E aí, o que nós temos hoje é a pauta do fim da escala 6x1 trancada no Senado. Quer dizer, é uma tristeza isso. E está tempo para reverter o quadro antes da eleição? Não, com pauta do 6x1, da 5x2 já ficou para depois da eleição. Com relação a candidatos para o Senado, candidatas para o Senado, ainda dá para entrar ou já estamos a 45 do segundo tempo tomando de 4-1? Olha, eu prefiro ser esperançosa e dizer que dá, mas... eu confesso, né, que ontem mesmo, eu tenho informações quentes aqui, ontem à noite eu participei de um grupo focal numa sala espelho com jovens sobre confiança no processo eleitoral e conhecimento sobre, enfim, sobre confiança nas urnas eletrônicas e conhecimento sobre o processo eleitoral. E era um grupo de jovens de 18 a 29 anos e que eram muito, eles não eram pessoas alheias da política, eram jovens muito bem formados, sabiam tudo sobre política internacional, a questão, sabe, interferência do Trump, Netanyahu, clima, tudo, mas quando a gente falava de política institucional do Brasil, foi chocante o nível de desconhecimento das pessoas sobre isso. As perguntas eram no nível, a gente vai votar para senador esse ano? O que o senador faz? Senador é estadual? Senador tem mandato de 8 anos? Executivo, legislativo? É um vazio assim, de conhecimento. E eu acho que precisa existir mais educação sobre engajamento cívico, porque as pessoas realmente não sabem. Isso funciona muito bem. Você falou da Érica, né? E assim, nas redes sociais que mobilizam mais a polarização política, de a gente personalizar também isso, né? Ali na figura da Érica, na figura do Hugo Mota e tudo mais, que acho que isso também fica um pouco mais fácil das pessoas entenderem, mas as pessoas, e precisa ser passado para as pessoas a importância dessa casa, né, legislativa e como que as pessoas precisam entender o valor do voto delas nisso, que isso vai definir o futuro delas. Então, foi muito chocante acompanhar isso, principalmente num grupo de jovens que demonstrava tanto conhecimento sobre a política no geral, e a gente tem aí a mídia que não tem o objetivo de educar, né, que está muito ali de informar e que fica totalmente focada na disputa presidencial e nessa polarização entre dois nomes, enquanto os outros cargos são anulados. Então, é uma dificuldade e é uma coisa, um ponto de atenção que eu queria trazer aqui, que é extremamente relevante. Deixa eu colocar aqui um questionamento, assim, para a Carol, mas também para a Laura e para o Edu, porque apesar disso tudo que a gente está discutindo, o que a gente tem visto a partir de pesquisas eleitorais para o Senado é um cenário bastante interessante. Por exemplo, hoje saiu o Quest aqui em São Paulo e a gente tem Simone Tebet e Marina Silva à frente. Marina, inclusive, à frente com 14% e logo depois Simone Tebet 12%. Derrite está sendo pressionado a pensar se vai concorrer ou não, hein? Derrite está com 9%, por exemplo. Ele em pode sair para deputado. A gente tem Pablo Marçal ainda, entendeu? Assim, em São Paulo a gente tem um cenário positivo. Deixa eu trazer outros casos. Por exemplo, Bahia. Saiu também Quest agora. Rui Costa e Jacques Wagner à frente, liderando essa disputa. Pernambuco, a gente tem Huberto Costa, do PT, também à frente dessa disputa regional. Então, assim, a gente tem um cenário, não sei se posso chamar até de minimamente, mas interessante, com a esquerda aí conseguindo se mostrar à frente em disputas em vários estados em que a gente já foi muito mal sucedido. Por exemplo, São Paulo. A gente elegeu péssimos senadores nesses últimos tempos. Então, assim, até que ponto essa campanha
está tendo sucesso, essa campanha da extrema-direita está tendo sucesso. Então eu queria ouvir de vocês, realmente. Eu não sei se a Carol tem informações sobre isso, mas uma análise também de Laura e Edu. Carol? Só para lembrar que Pablo Marçal não pode concorrer, né? Não, ele está inelegível por 8 anos, exatamente. Ele aparece aí na pesquisa em terceiro lugar, mas não pode ser eleito. Então, muito provavelmente, esse 9% aí vai ser dividido para os outros candidatos e muito provavelmente não vão para Marina e Tebet. Então, a se ver também uma disputa desse cenário sem a aparição de Pablo Marçal. Carol, quero te ouvir. Então, a gente tem aí esses nomes na frente, porque tanto Marina Silva quanto Simone Tebet foram candidatas à presidência da República já. Então, as pessoas, elas tendem a se lembrar desses nomes com mais facilidade e elas citam esses nomes com intenção de voto. Mas para existir um engajamento cívico real, para as pessoas saberem para que elas estão votando nelas, até para conseguir cobrar depois e saber, né, qual o objetivo, o que esse voto significa, precisa ter mais conhecimento. A gente teve o Datafolha, que saiu há cerca de um mês atrás, que mostrou que a maioria dos brasileiros, 75%, não conseguem citar sequer o nome de nenhum senador e nenhum deputado. 75%. Esse dado é absolutamente chocante. A gente, 3 em cada 4 brasileiros não conhecem nenhum deputado nem senador. Então, enfim, a gente tem aí esses nomes que tem uma projeção por conta de outros, né, momentos e por já serem figuras já conhecidas na política, mas isso não se relaciona necessariamente com um entendimento, né, sobre o que é o Senado, o que ele faz e para que eles estão votando. E aí a gente vê, né, o que a gente está aí passando por essa questão com o fim da escala 6x1, que está lá parado e ninguém sabe, ninguém cobra, ninguém está se mobilizando para poder fazer essa cobrança. Então, é isso. Acho que são coisas que precisam caminhar juntas para que haja essa confiança e esse engajamento cívico real, né? Sim. Laura? Não, eu acho que qualquer otimismo, até por causa da pesquisa que está sendo apresentada aqui agora, qualquer otimismo antes da hora é loucura. Vamos lembrar que 41%, olha ali, 20% são indecisos e 20% não vai votar. Sim. Nós estamos aí 41% de pessoas que entre indeciso, branco, nulo, não sabem o que vai fazer. Isso nem começou a campanha eleitoral ainda. Nós temos 14%, 12%. E olha, eu sou uma pessoa que sou testemunha da história recente do Brasil. Eu vi o senador, eu vi o Suplicy ser o candidato que obviamente ia ganhar o Senado. Perdeu, entendeu? Então perdeu, e eu acho que em grande medida por conta disso. Quer dizer, ele entrava, como ele era já uma figura política conhecida, ele entrava com um recall altíssimo. Então, logo no começo, porque é isso, quem sabia quem era o Derrite? Quem sabia quem sabe, aliás, quem é o Derrite? Agora sabe, mas na época não sabia. Então, esses caras que não tem história, não tem passado, não tem nada, durante a campanha eleitoral e durante a mobilização das forças da direita que esses caras se criam. O Suplicy, que começou como amplamente favorito, acabou perdendo. Sim. Né? Então, eu acho que nada disso autoriza ou desautoriza as conclusões dessa pesquisa. O Senado ainda é um campo de batalha em que a esquerda não entrou. Eu acho importante a gente dizer isso. O Senado é um campo de batalha em que a esquerda ainda não entrou. Eu acho que o Congresso, a Câmara, é um lugar que a gente tira sarro, eu lembro daquele momento épico, né, da Erika Hilton falando: constrangimento tem o senhor que deu aula de depilação das partes íntimas na internet. Aquilo foi sensacional, lacrou, todo mundo entendeu, olha quem é essa figura, a Erika Hilton desmoralizou o cara. Então, e ele, inclusive, é candidato ao Senado pelo Ceará que mais está investindo, viu? Pois é, ótima informação.
Então, é isso, quer dizer, e a Erika Hilton pegou e enfiou uma estaca de madeira no peito dele, naquela hora ele ficou, perdeu o fôlego. Então é isso, quer dizer, a Câmara é um campo de batalha em que a esquerda nada bem, sempre nadou bem. O Senado não. Sim. E o Senado, nesse último período todo, acabou ficando, quer dizer, o Alcolumbre, não é só isso, o Alcolumbre fez coisas inacreditáveis. Pela primeira vez, desde a Constituição, desde a Constituinte, um candidato ao STF foi recusado. Né? Então, não é brincadeira o poderio que tem o Alcolumbre, poderio esse que foi questionado de maneira muito... Vamos lembrar, o Jacques Wagner, quando o Jorge Messias acabou de ser derrotado ali, o Jacques Wagner foi lá dar abraço no Alcolumbre. Eu lembro dessa cena e não consigo entender como que numa guerra isso acontece. Não consigo entender. Pô, mantenha a compostura. Então, uma das coisas que me deixou chateada com o Jacques Wagner foi aquilo. Cara, pelo menos mantenha a compostura. Depois você vai, conversa com ele no cafezinho, mas não ali. Logo depois de o Alcolumbre ter dado o tapa na cara. Então, isso é a prova cabal de que nós não entramos na guerra pelo Senado e precisamos entrar. Então isso agora, como sempre, aliás, cabe à militância fazer, entendeu? É isso, eu acho que o recado que você está dando é super importante. É uma batalha que cabe a nós encetar e vencer, porque é importante. Imagine, Marina Silva, Simone Tebet, mano, eu sei que elas farão uma diferença grande Sim. no Senado, e por isso é importante a gente pegar e levantar a bandeira dos nossos cavaleiros nessa batalha. Né? Posso fazer mais uma pergunta para a Carol? Para fechar, sim. Carol, eu fiquei curioso. Deixa só eu trazer uma informação aqui antes que tá. Claro. Perdão. Que a gente tem uma pegadinha esse ano, inclusive, que são 2 votos para o Senado. E as pessoas também não têm essa informação. A gente tem um dado do TSE, do último pleito em que foram votados 2 nomes para o Senado, e o total de votos nulos e brancos foi de 63 milhões de votos jogados fora. Então, é um belo caminho aí que a gente tem. É ainda mais desesperador, né? Pois é. Então, eu fiquei com a dúvida, se por um acaso, nessa pesquisa que você participou ontem, alguma coisa se falou de Câmara dos Deputados, mesmo que fosse incidentalmente ali fora da pesquisa, porque que conhecimento que as pessoas têm da Câmara, se sabe o que fazem os distintos representantes dos pais da pátria lá, que é que dá para falar, se é que dá para falar? O foco dessa pesquisa de ontem era mais sobre confiança nas urnas no processo eleitoral, então isso foi só um dado paralelo que surgiu, né, sobre o desconhecimento sobre o Senado e sobre as divisões, né, de tarefas ali entre os diferentes entes federativos, mas não tenho informações mais detalhadas para trazer sobre isso nesse momento para vocês, mas em breve a gente vai ter e vou com certeza enviar para vocês. Perfeito, Carol. Já é indicado. Sim. Não, a gente está sempre com o Projeto Brief aqui, porque tem feito assim, pesquisas interessantíssimas, estudos interessantíssimos que compõem esse cenário eleitoral e são necessárias para a gente poder entender e se mobilizar. Carol, muito obrigada. Até uma próxima. Um abraço para você. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Deixa eu fechar com essas imagens também bastante impactantes sobre um tornado que atingiu Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, no fim da tarde de ontem. O fenômeno destelhou casas, derrubou árvores e deixou feridos em comunidades rurais do município. 7 de setembro e Senador Salgado Filho, essas 2 cidades também registraram danos. Bombeiros, o SAMU e a Defesa Civil foram mobilizados para atender as vítimas e levantar prejuízos. A chuva, inclusive, continua forte no estado. Inundações podem atingir cidades às margens de 5 rios do Rio Grande do Sul nesses próximos dias, segundo a atualização do Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual. O que parece é que a gente começa já a ver
esses sinais desse El Niño que chega aqui ao Brasil e que a gente tem comentado é o mais forte dos últimos 150 anos e que vai provocar estragos no país. A gente já está sabendo disso. A questão agora é como cidades, os municípios, os estados vão enfrentar isso tudo que a gente passa a acompanhar a partir de agora. As imagens são realmente chocantes, assim, do que aconteceu aí no Rio Grande do Sul nesses últimos dias. É de Mágico de Oz, né? Do interior do Kansas, né? Puxa vida, né? Olha assim. só. Não, eu acho engraçado, porque lembra que há 2 anos, há 3 anos, a direita era useira e vezeira em pegar e negar as mudanças climáticas. Esse negócio de mudança climática é bobagem, isso não existe e tal, não sei o quê. O tempo inteiro eles vinham falar que isso era conspiração dos globalistas, que era a esquerda, que não sei o que lá. Jorge Soros. Gente, olha o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo na cara deles, nós estamos vendo o El Niño mais poderoso, que ainda nem começou, vai começar daqui a pouco. Nós estamos vendo os incêndios na Europa, incêndios devastadores. Nós estamos vendo um caos climático que piora ano a ano. Sim. Mas eu acho que é nossa obrigação lembrar que esses caras até ontem estavam dizendo que isso não existia. Isso é bobagem, que é uma coisa da esquerda. Olha aí, olha a coisa da esquerda. Rio Grande do Sul, presta atenção. Não dá mais para negar, não dá para negar. Está todo mundo vivendo essa realidade. Fico com receio, porque se gastou muito dinheiro com a reconstrução do Rio Grande do Sul, sim, só que talvez não fosse só com reconstrução, fosse com necessidades mais estruturantes. Não que a casa de uma pessoa que perdeu a casa não fosse importante, mas eu fico com dúvidas sobre tudo aquilo que foi feito, principalmente no âmbito da Prefeitura e do Estado, levando em conta que Porto Alegre escolheu reeleger o prefeito que não consertou as comportas da cidade. Então eu fico muito preocupado. Sim, vamos ver o que está acontecendo. Hoje teve chuva de granizo também. Parte dessa região foi feio de novo. É isso. Laura, Edu, até amanhã. Beijo para vocês. Combinado. Até amanhã. Até. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Quem está comigo até o final aqui no youtube.com/RedeTVT. Aliás, se você acompanha pela TV, você pode vir comentar e participar do nosso programa aqui no chat no youtube.com/RedeTVT. Você que já está por aqui, não esquece de curtir, tá bom? Deixa o seu joinha e o seu like. A gente está com enquete aqui. Qual o assunto mais grave desta quarta-feira? Intimação do STF a Bolsonaro, ordem executiva de Trump ou falhas e explosões nos trens? Vamos ver quem está ganhando aqui. A ordem executiva de Donald Trump aqui. Quem está comigo? Aí, Davi Tencourt, beijo. Pedro Nascimento, Damiana do Nascimento, Adriana, o Antônio, Zemir Elias, 21 Ventuno 79, Laura Pimenta. Pessoal, muito obrigada pela companhia, viu? Pessoal aqui comentando. E é isso, olha, hoje mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição aqui na TVT, com Dom Ernesto, trazendo mais informações, mais notícias, mais análise. E eu volto amanhã com Laura e Edu, às 10h30 da manhã. Te espero por aqui também, tá certo? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.